O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sábado, dia 26, celebramos São Filipe Neri. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isto, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças, as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aí prestes a celebrar mais uma grande solenidade da Igreja, que é a solenidade da Santíssima Trindade. E é interessante que os dois últimos evangelhos, o de hoje, sábado, e o de ontem, sexta-feira, ele nos traz um tema interessante, que é assim mais ou menos o tema da discriminação. É claro que na época de Jesus não se falava de discriminação. Hoje se usa essa palavra. Na época de Jesus poderia ser entendido de uma outra forma, de outro jeito. O evangelho de ontem falava da discriminação da mulher, dizendo que só o homem poderia dar carta de divórcio. E Jesus disse que não, que a mulher também poderia fazer a mesma coisa. Ou seja, Jesus disse que o ser humano é que importa. E o evangelho de hoje, mais uma vez, os discípulos discriminando as crianças, ou seja, tirando as crianças do convívio de Jesus. Jesus está dizendo não, deixa que as crianças fiquem por aí. Eu mesmo já tive na minha vida tanta irritação com crianças na missa, por exemplo. Hoje não. Hoje eu percebi que não precisa ter irritação nenhuma, porque criança é criança. E todos nós adultos já passamos por esse ser criança. Então não precisamos ficar aí reclamando por causa das crianças, porque faz barulho, porque faz traquinagem, é próprio das crianças, né? E Jesus quer se encontrar com essas crianças, né? Por isso que ele diz, não as proibais. Então, aliás, abraçava, olha que gestos bonitos, ele abraçava as crianças, ele abençoava as crianças e impunha as mãos sobre as crianças. Ou seja, tudo aquilo que ele fazia com o doente, tudo que ele fazia com os apóstolos, com os discípulos, aqueles que necessitavam, ele faz também para uma criança. Ou seja, Jesus não discrimina ninguém. E a gente tem que perceber uma coisa muito interessante, que é a seguinte: nós não podemos, com os cristãos, a gente fazer como o próprio Pedro fala na segunda carta, né, dele, que ele escreve, acepções de pessoas. E nós não podemos também, assim, eleger grupos. Quando a gente elege um grupo em detrimento a outro grupo, como os discípulos aqui, né, Jesus é só nosso, é do grupo dos apóstolos, do grupo dos discípulos, para que ele vai pertencer ao grupo de crianças, por exemplo, como está no evangelho de hoje. Então isso é um perigo danado para o cristianismo, é um perigo danado para a fé, quando a gente isola pessoas, no sentido de estar só com aquelas pessoas, e acaba isolando as pessoas do lado de lá, deixando na periferia da história. Isso acontece dentro de casa, isso acontece na família, na vida religiosa, no trabalho, em muitos lugares, né? Quando a gente isola pessoas, quando a gente faz grupinhos de pessoas, nós acabamos discriminando as outras. Por isso, a dinâmica do reino de Deus é relacionamentos e gratuidade.
gratuidade. Tentar viver a gratuidade, a graça, com todas as pessoas que nós vamos encontrando. Que coisa maravilhosa. Tenham todos um bom dia. Amanhã é uma grande solenidade da Santíssima Trindade nas celebrações. Deus abençoe, Deus os guarde e que a Mãe do Perpétuo Socorro os cubra com o seu manto sagrado. Amém.